Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta com mais um programa no Encontro de Campeões, aqui no canal Premier TV e também no nosso canal no YouTube, para falar de esporte, para falar de futebol, e um programa especial hoje para a gente poder falar da preparação no futebol também. Mas antes, vamos conhecer o currículo do nosso convidado, um dos maiores jogadores da camisa 10 do Paraná. Foi um baita jogador e ainda é, né, no nosso Londrina Master, que é o craque Varley. Todos os jogos que a gente vai fazer, o Varley já deixa a sua boa impressão no primeiro tempo. Todo mundo, Jorge, quem é aquele camisa 10? O Varley! Então, chama a atenção realmente pela sua habilidade, pela sua qualidade no futebol, e é uma grande alegria receber você aqui, Varley. Um abraço. Obrigado, Jorge, pelos elogios, né? Por tudo que você falou aí. A gente teve uma trajetória no futebol, não conseguimos talvez chegar num grande clube, né? Mas a gente jogou, a gente tentou deixar uma boa impressão, né? Daquilo que a gente consegue fazer, né? Ô Varley, você é natural de onde? Eu nasci em Apucarana, Jorge. Apucarana. E desde pequeno, como é que foi? Sempre gostei de futebol, né, Jorge? A minha infância, né? A infância da maioria do pessoal da nossa faixa etária sempre foi muito ligada ao futebol, porque as brincadeiras, elas eram relacionadas ao futebol ou, entendeu, alguma atividade física, talvez subir em árvore, brincar de besta, como eu já te falei várias vezes. Então as atividades eram todas motoras, né? E a carência financeira também estimulava, porque não tinha condições, era uma bola para 20, né? Sim. Então quer dizer, aí o campinho de terra, a gente mesmo fazia nossas traves e, entendeu? E é o que a gente fazia praticamente a maior parte do tempo, além de estudar, né? Então era mais ou menos por aí, né? E onde que você começou a jogar assim em categoria de base? Jorge, eu morei aqui sempre em Cambé, né? Durante a infância, depois eu tive um tempo em Foz e voltei pra cá. Aí eu comecei com o Zequinha, pé de galo, né? Primeira vez que eu entrei numa escolinha, já tinha uns 15 para 16 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com ele, né? Treinar com ele. Falamos bastante do Zequinha aqui no primeiro programa, quando teve aqui o Berg e o Marquinhos Botafogo. O Berg fala muito bem, o Berg, aliás, foi um dos responsáveis pela homenagem pro Zequinha Pé de Galo. Como é o nome completo do Zequinha Pé de Galo? José Mendes de Souza, isso mesmo, José Mendes, mas ninguém conhece por José Mendes de Souza, né? Zequinha Pé de Galo, um dos grandes jogadores de futebol do Londrina e um dos grandes formadores de jogador, não só formador como em campo, mas formador técnico. Ele ensina a bater na bola, ensinava a dominar a bola. Eu vi treino do Zequinha Pé de Galo no PSTC para os meninos. Rapaz, dá gosto de você ver o jeito que ele dá o treino, ele aplica, né, a atividade para os meninos. O Zequinha é realmente uma grande referência e, se Deus quiser, vamos trazer ele aqui para entrevistá-lo, né? Ele está bem já de idade, mas ele está com muita saúde. Vamos trazer o Zequinha para entrevistá-lo aqui no Encontro de Campeões, porque ele é um grande campeão da nossa cidade, da cidade de Londrina, e um cara reconhecido em todo o Brasil, como eu disse no programa com o Berg. E com o Marquinhos, ele foi inclusive funcionário do São Paulo Futebol Clube. E Varley, a partir do início nas categorias de base com o Zequinha, aí você... Então eu tive com o Zeca, né, durante mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E o Zeca, né, voltando a falar do Zeca, eu acho que o Zeca é um cara injustiçado, né, no futebol, né? Porque eu acho que ele foi reconhecido muito tarde, né, Jorge? Sim. Porque ele tinha um talento muito grande, como todas as pessoas que trabalhou com ele, né? Sabe da capacidade que o Zeca tem, né? Então, falar do Zeca, da qualidade dele é chover no molhado, vamos dizer assim, né? Porque ele entende muito de futebol e ele foi reconhecido, ele foi pouco reconhecido, eu acho, na nossa região, né? Apesar dele, por quê? Porque eu falo assim, porque ele foi reconhecido já numa idade mais avançada, né? Eu acho que o Zeca, ele, na sua juventude, ele poderia ter feito muito mais, infelizmente, eu acho que não foi aproveitado o talento que ele tinha, né? Que ele tem, né? Ô Varley, como que você definiria essa época? Não foi a época que às vezes até a época que o Berg jogou também, e o Marquinhos, que eles jogaram, mas numa época que pouco se falava da importância da preparação física e era muita aplicação de qualquer tipo artificial, que os pessoal usava, uns cheiravam éter, outros aplicavam, né, algum tipo de vitamina, vamos tomar uma B12, que eles falavam, né, ou B2. E como é que você vê aquele período, apesar de grandes jogadores de futebol,
E o período de hoje, que tem que fazer teste para tudo, para não ter nada de droga no corpo do atleta? É que assim, né, Jorge, são períodos bem diferentes, bem separados da nossa trajetória, vamos dizer assim, na área da educação física em si. Por quê? Porque a educação física ela é militarista, né? Ela começou no Exército. Então, o que aconteceu durante esse período? Então, aquele período era um período de tentativa e erro. Então, existiam muitas tentativas e erros. Por exemplo, existiam escadarias. Então, os treinamentos, eles necessariamente não tinham controle. Eles eram, vamos dizer assim, quanto mais melhor. Sim. Então, quer dizer, o bom preparador físico era aquele que fazia o cara sair desmaiado, entendeu? Então, quer dizer, não existia algo assim muito bem cientificamente comprovado. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Foi se estudando, foi se conhecendo mais sobre treinamento e atletas de outras modalidades, por exemplo, o Fartlek, que foi eu esqueci o nome dele, mas um cara do atletismo que inventou e foi transferindo para o futebol e para as outras modalidades. Então, o treinamento ele desenvolveu ao longo do tempo, através do conhecimento científico, e foi se aplicando, e foram vendo os resultados. Então, aí, a questão das vitaminas, então, quer dizer, era muito assim, que a gente falei, muito empírico. A pessoa ia lá, assim, fulano fez, foi bom. É igual tomar um remédio, o cara tomou um remédio, entendeu? Porque o cara tomou um remédio para ele, foi bom, mas às vezes, para mim, pode não ser bom. Então, o treinamento, preparação física, ela é muito relativa também. Por exemplo, um jogador que vai no campo, joga em determinada posição, por exemplo, lateral, ele não vai ter o mesmo desgaste físico, por exemplo, de um zagueiro. O zagueiro, consequentemente, provavelmente vai ter menos desgaste que ele. Só que, em compensação, o zagueiro vai ter que ter muito mais impulsão e força para poder sair do chão. Então, quer dizer, são posições diferentes. Então, hoje é muito específico, né? Eles trabalham muito específico. Mas ainda eu acredito que com todo o conhecimento da parte física, tudo que existe, mas não substitui a técnica. Um exemplo disso, o jogador que menos corre em campo chama-se Lionel Messi. Vocês já sabiam. O maior produtivo, né? Corre 6 km em média, 6, 8 no máximo. E os jogadores em média, hoje no futebol mundial, corre de 10 a 12. Então quer dizer, lógico, só que a hora que ele corre também, ele corre em velocidade e define a jogada, vamos dizer assim. Né? E com habilidade, né? Então ainda a preparação física não substitui a técnica. Eu não acredito nisso. Só que eu acho que também o jogador que não tem condição física não consegue pôr a técnica em prática. Agora, qual é a preferência dos treinadores hoje? A maioria dos treinadores preferem o quê? Hoje, né, Jorge, a gente vê aí pela qualidade do futebol que está sendo formado, pela base que a gente tem visto aí normalmente, aí, o que eu tenho acompanhado ao longo do tempo aí, é o jogador de força e velocidade, né? Então, o futebol se tornou um jogo dinâmico, sempre foi dinâmico, mas hoje ele é mais intenso na parte física. Só que, em compensação, os erros técnicos aumentou demais. Então, o jogador, entendeu, ele erra muito mais do que errava antes. Lógico, por causa da velocidade do jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que na base é pouco trabalhado. Como nós falamos do Zequinha agora há pouco, eu acho que deixa-se a desejar demais. Porque um atleta que ele tem potencial, por exemplo, eu vi meninos, por exemplo, que tem uma condição financeira baixa, mas tem uma boa técnica. Mas fisicamente ele não tem uma estrutura física. Então se opta pelo mais forte. E aquele menino que não tem uma condição financeira, ele vai parar. Ele não vai continuar treinando, porque se ele saiu dali, ele vai para onde? Ele tem as escolinhas pagas e às vezes ele não tem condições de pagar, então acaba se perdendo o talento. E aí ele pega muito cedo e já acaba pensando, não, isso aqui não é para mim. E, infelizmente nós estamos perdendo talento atrás de talento aí. Eu acho que dificilmente nós recuperamos novamente, porque muitas crianças estão perdendo interesse pelo futebol. Entendeu? Eu acredito que a criança hoje já não é mais aquele, como nós falamos no início, o campinho de terra, tudo aquilo que a gente vivenciou, né? Hoje a criança não tem mais isso. Então ela hoje fica mais dentro de casa, videogame, entendeu? É mais fácil bicicleta. Jogar. Ele é mais fácil ele ser craque no PlayStation, né, cara? Ele é craque lá, ele vira pra lá, pra cá e tal. Aí ele é um youtuber. Aí o cara, entendeu? Ele tem muitas maneiras, e até, assim, mas falando de uma forma assim, não generalizando, mas algumas coisas que eu vejo, aí você vê pessoas ensinando futebol no YouTube, o cara nem ele, entendeu, tem noção do que ele está falando, ensinando errado, vamos dizer assim, ensinando técnica errada e tal, e aí você vê lá milhares de curtidas, aí eu falo, rapaz do céu, absurdo isso, né? Então é uma coisa assim que o nosso futebol, como você se fala, ele está se perdendo, cara. Isso aí, entendeu, é nítido, e claro, né, é lamentável, né, como até mesmo você colocou lá no grupo do Master, né, acho que foi do Paulo César Caju, foi isso? Ou foi num grupo lá do Whats? O atacante da seleção que jogou Paulo César Caju, isso mesmo? Pô, ele falou assim, eu achei muito
ele foi muito feliz no que ele falou. Ele falou o seguinte, cara, falou assim, ó, eu não sei qual é a evolução do nosso futebol, porque diz que nós evoluímos, mas eu vejo o Vasco perdendo, o Cruzeiro tomando de 3 em casa, o Botafogo perdendo não sei pra quem, o Náutico líder da Série B, entendeu? Eu não sei onde nós evoluímos. Não evoluiu em nada. Então, aí ele... Então, eu acho que ele falou isso aí de uma forma, porque ele jogou com atletas de alto nível, né, cara que... Ele jogou no Paris Saint-Germain, né? Então, com certeza, o Olympique de Marseille, foi ídolo lá. É ídolo e craque até hoje lá. Então, é um cara, entendeu, que tem propriedade para falar. A gente, né, como talvez não tivemos aquele destaque a nível nacional, mas a gente, pelo que a gente vê do futebol, pelo que a gente acompanhou ao longo do tempo, cara, eu acho que é muito triste, cara, o que tá acontecendo. Porque para quem gosta, cara, de ver a grande jogada, de ver o grande jogador, cara, se torna lamentável esse tipo de futebol. Sim. Se torna chato, se torna algo assim que sem motivação, pelo menos para mim, né? Não sei para a grande maioria, mas hoje o futebol é mais ligado à emoção e paixão do que à técnica. Exato. Porque antigamente o futebol ele era ligado, tinha emoção, tinha paixão, mas tinha técnica. Porque se assistir, por exemplo, Corinthians e São Paulo, Flamengo e não sei quem, entendeu? Você ia assistir 2 equipes jogando futebol. Sim. Hoje você assiste uma equipe que é boa e a outra você torce pro seu time porque você gosta dele, porque você tem a paixão por aquela equipe, mas não por você ver alguma coisa de especial na sua equipe, né? Exato. O futebol, o nível do futebol caiu muito, né? E vem caindo. E o que a gente falou, e a tendência, justamente pela base, por tudo que a gente vê aí no futebol, e às vezes o próprio treinador da base não tem culpa, cara. Às vezes, eu falo assim da base, mas o próprio treinador, porque às vezes a diretoria está acima do cara. Às vezes, por exemplo, vai jogar na Grêmio e Inter, por exemplo, o cara está na base, categoria, que nem fiquei sabendo esses dias, um treinador de um desses clubes aí, o cara perdeu 2 jogos, mandado embora, no sub-10. Pô, brincadeira, cara. Não sei se é do Grêmio, do Inter, não sei se foi lá que aconteceu isso, mas assim, essa rivalidade. O cara, entendeu? Joga sub-10. Como você vai exigir que um atleta sub-10 ele tenha competitividade, que ele tenha. Sendo que tem tantas outras coisas para ele desenvolver. Uma criança, a vitória, o resultado, né? Então, e é isso que, infelizmente, nosso futebol está ficando cada vez mais competitivo, mas menos agradável, né? É mais ou menos por aí. E ainda voltando a falar um pouco sobre você, sobre a sua carreira. Aí quando você surgiu aqui, que você subiu no Londrina, você foi para onde? Então, Jorge, quando eu saí do Zequinha, eu fui para Londrina para base. Aí eu entrei nesse mesmo problema que nós estamos falando da força física. Eu tinha hoje eu peso 65 quilos, mas quando eu fui para os juniores Londrina, eu pesava 49 quilos. Sim. E era muito fraco fisicamente. E tinha outros atletas de nível, que muitos conhecem, o Rumenig, por exemplo, com uma qualidade violenta. Tinha o Arnaldo. Que é um meia, que depois jogou no Palmeiras. Sim. Então, quando eu subi para os juniores, o treinador era o Souza. E o Souza olhou para mim e falou, não, tem qualidade, mas não dá. Tem que voltar lá para baixo para melhorar e tal. E aí eu acabei por desanimar, né, cara? Porque, infelizmente, não tinha condição financeira. E aí não tinha como fazer um trabalho. E aí eu peguei e acabei por um tempo parando. Aí depois surgiu uma oportunidade quando o Lio veio treinar o Cambé, que ele disputou a 2ª divisão, o Lio me viu jogando e o Lio me chamou para jogar a 2ª divisão. Aí eu disputei a 2ª divisão pelo Cambé, fui bem. Aí até um empresário de Castro viu jogando e queria levar para o Flamengo na época. Eu tinha 17 para 18 anos. Só que, infelizmente, quando eu fui para Castro, eu fiquei muito doente lá. Porque lá é uma cidade bem fria, né? E eu fiquei bem doente, mas doente mesmo. E aí, cara, eu voltei pra cá. Aí quando eu retornei, o cara já não estava mais. Aí acabou que o Castro não foi bem no campeonato, acabei saindo de lá, fui pro Nacional de Rolândia. Aí do Nacional eu fui pro Paranavaí, do Paranavaí eu fui pro Marília. E aí eu retornei pro Londrina. E aí quando eu retornei pro Londrina, eu já tinha 26 anos, 27 anos. Só que quando eu retornei pro Londrina, eu não tive oportunidade praticamente, né? Eu cheguei aqui, eu fiquei todas no banco. Eu joguei acho que um jogo lá em Amoreira, que eu joguei 15 minutos, 20 minutos, amistoso antes de começar o campeonato. Porque quando eu cheguei, eu vim para jogar. Mas aí o que aconteceu? Meu passe ainda estava vinculado ao Marília e tinha um jogador, um menino chamado Braulio, que jogava, ele estava aqui na época. E ele entrou no meu lugar e o cara arrebentou. Você lembra do Braulio? Tá aí? Tá na Itália? Braulio, ele entrou, cara, nós jogamos contra o Era a época do Caldarelli, não é? Isso, Caldarelli. Ele entrou no primeiro jogo lá, entendeu, no VGD contra o Grêmio Maringá, não lembro se nós ganhamos de 1x0 ou 2x0, eu sei que ele fez os gols. Aí depois ele jogou contra o Matsubara, ele fez o gol, nós perdemos lá pro Curitiba, ele fez o gol. Falei, meu, que fase. Então, cara, aí quer dizer, como que o cara vai sair? Não vai sair, né, cara? E eu acho que o treinador tava certo, porque o que tá dando certo, o menino tava bem, né? Exato. E aí o que aconteceu? Que eu fiquei praticamente todas as partidas assistindo o banco, né, cara? Tanto é que eu não posso ver um todo que eu quero entrar de baixo.
Na época era o Nazareno Silva, e depois, primeiro o Irã Bittencourt, depois veio o Nazareno Silva. E aí depois entrou a Sal. Quando veio o grupo da Sal, daí aí quando houve essa transição do Caldarelli com a Sal, aí eles dispensaram todos os atletas que pertenciam ao Caldarelli praticamente. E eu, como estava ali, não pertencia ao Caldarelli, mas fazia parte daquele grupo. Aí acabei por saindo, né? E aí, cara, aí diante da dificuldade do futebol, que você sabe, infelizmente até hoje acontece isso, a questão de receber, tudo aquela luta, né, cara? E aí minha filha tinha nascido, eu achei por bem estudar, não me arrependo porque fui estudar, né, cara? E me formei em educação física e assim, trabalho na área do treinamento, não estou no futebol, mas trabalho com treinamento, com esporte, com atividade física, né? Então eu acho que foi válido, né? Então a experiência que eu vivi no futebol, a nível de sucesso, vamos dizer assim, não foi grande. Mas eu vivenciei muita coisa, vi bastante coisa e me ajudou bastante em outras tarefas, né? Porque o futebol ele vai muito além do campo. Sim. Então o futebol ele te dá coisas que necessariamente outras profissões às vezes não te dão, né? Sim. Porque o futebol ele engloba tudo, cara. O futebol engloba a gente de todos os níveis, de todas as classes sociais. Sim. Você trabalha com médico, você trabalha com todas as pessoas, desde o mais simples até o mais alto escalão. E você aprende a lidar com isso, porque quando você vai muito bem numa partida, você é o herói. Quando você vai muito mal, você não presta, entendeu? Exato, Então você vive entre o sucesso e o fracasso o tempo inteiro. Entendeu? Sucesso e fracasso também. Então que isso gera o atleta, ele acaba sendo moldado, né, para a vida, né? O que aconteceu no jogo do Flamengo? Quem lembra aí? O Rodinei, que estava num clube, um agricultor, produtor rural do Mato Grosso, torcedor do Internacional, pagou a multa para o cara jogar, não foi? E o Rodinei do Flamengo? Sim. Aí ele foi expulso do jogo e o cara pagou a multa. E justamente, né, Marco? Tem coisas que acontecem no futebol que é um absurdo, né? O futebol é isso que também gera paixão no futebol, né? Nós tivemos aí no final de semana os gols do São Paulo contra o Palmeiras e a bronca que deu tudo, o VAR corrigindo, o torcedor do São Paulo não quer saber, ele acha que foi gol e o VAR está errado. Fazer o quê? Futebol é essa discussão eterna, né, Vardinho? Sempre vai ter, né? Porque o futebol ele mexe com a emoção das pessoas, né, Jorge? Mexe com a paixão, né, cara? Futebol é, como diz o Hélio, que é amigo da gente, que você conhece, né? O Hélio muito bem, o Hélio também jogou em clubes. Então o Hélio ele fala isso aí, cara. Então o Hélio ele fala que o futebol é mais do que um jogo, né? Ele fala que o futebol é quase uma religião. Por quê? Quando você vai falar, você fala o templo, ele fala, né? O templo, eu vou pro templo, futebol, templo. Aí ele fala outras ações que está dentro do futebol que está ligado à religião. Então o futebol é mais do que só um esporte, né? Tem várias coisas que influenciam. Então por isso que o cara troca de tudo quanto é coisa. Como fala, troca de mulher, mas não troca de clube. Por quê? Porque é maior do que ele. Sim. Entendeu? Então o futebol ele tem essa dinâmica. E o VAR, ele ajuda em termos. Porque ele realmente é mais justo, vamos dizer assim. Só que ele tira um pouco do brilho dessa paixão, desse sentimento, né? De falar, entendeu? Perdemos injustamente. É igual eu falo o seguinte, às vezes, né, uma vez eu jogando no Paranaguá, perdemos de 5-0, foi lá pro Grêmio Maringá. Aí eu falei assim, nossa, demos 5 bobeiras. Se não tiver, aí aquela história, se não tivesse tomado aquele gol, não sei o que lá, entendeu? Pô, se não tivesse feito aquele gol, tinha sido... Em 2003 estava lá no Canadá Country Club, falecido Canadá Country Club, de tantas e tantas glórias, Altair. E eu estava no Canadá lá num sábado à tarde e chegou um amigo desanimado, com a bolsa aqui no ombro, descendo a escada do Canadá, indo lá pro bar, e ele tinha jogado no iate. Terminou no iate e ele voltou. Aí eu brinquei com ele, né? Eu falei assim pra ele, ele era dentista. Eu brinquei com ele e falei, pô, tá desanimado, pô, o que aconteceu? Falou, Jorge, você não sabe o que aconteceu lá no iate, rapaz. Marcamos 4 golaços, meu time. Tomamos 25 gols. Então, é mais ou menos por aí. 4 golaços, 25 gols. O cara sempre tem um justificativo para derrota, né? Ele sempre vai ter uma análise dele, né? Que é particular. Então, o futebol, o torcedor, por exemplo, ele sempre vai ter a análise dele. Que nem uma vez eu vi na universidade, o professor falou isso, eu acho interessante o que ele falou. É verdade, eu acho que é isso. Se você assistir um jogo de futebol sem ninguém, precisando de ninguém, você assistir lá sozinho, sem ouvir rádio, nada, você vai ter uma análise. Agora é o seguinte, se você ouvir alguém, você já se torna influenciado
por aquela... Entendeu? Por aquela... Você já cria uma crítica. Já cria uma imagem que talvez não é a sua. Mas pelo fato de você mexer com a sua emoção, então necessariamente nem sempre o torcedor ele fala no calor. Por isso que é muito difícil, até próprios treinadores, jogadores, dar entrevista logo após o jogo. Porque, cara, o cara... É outra emoção, né? O cara sai dali, o cara, entendeu? Ele tá tenso, ele tá chateado às vezes. Aí quer dizer, aí o cara que tá entrevistando, ele às vezes ele não tá entendendo isso. Aí o cara tem algumas ações que vamos dizer assim, que denigre, vamos dizer assim, o cara em si, o atleta, mas no fundo ele também é emocional, porque ele também viveu aquele jogo, ele também... Até o Marinho foi? Hã? Ah, é? Que merda, hein? Então, mas é por aí, né, cara? Então o atleta, ele também é ser humano, ele é gente, né, cara? Então ele participa, lógico, não vou dizer todos, que tem aquele jogador que você sabe, né? Que o cara, eu vou te contar, deixa eu te contar uma história. Eu esqueci a minha. Uma vez eu era treinador ali do Cambelli na categoria de base lá. Nós jogamos jogos de juventude lá em Campo Mourão. Jogamos na Cidade Gaúcha, perdemos o jogo de 1-0, né? Pô, chateado, né? Aí eu terminei o jogo, aí o meu jogador que tava no banco chegou pra mim e perguntou assim: professor, quanto foi o jogo? Eu falei, o que você tá fazendo aí, meu amigo? Então, quer dizer, o jogador que tá no banco, ele não sabia nem o resultado do jogo. Então, quer dizer, você vê como ele estava envolvido. Então, por isso que não é todos. Mas a maioria dos jogadores, eles se envolvem com a partida, né? Pode falar, contar a minha é o seguinte, e o Altair sabe como é que é narrar futebol, você tem que prestar atenção em tudo, né? Em 1989, eu fui narrar uma Copa de Futebol Amador, que era o nome de uma Copa TV Maringá, que era a Rede Bandeirantes, lá em Maringá, né? E a final da competição era São Jorge do Ivaí, que tinha o melhor time, contra Engenheiro Beltrão. E eu fui narrar o jogo, só que o jogo era o seguinte: a televisão negociou lá, vendeu a partida, nós fomos transmitir, e não só vendeu porque a competição era Copa TV Maringá, era a Copa da emissora, como se fosse uma Copa Tarobá aqui, a emissora estava lá transmitindo o jogo, né? Aí o cara falou assim, o diretor de TV, o Paulo Roberto, falou assim pra mim, Paulo Roberto que morava inclusive em Londrina. Paulo Jaca, não sei se é uma do Altair conhece, deve ter trabalhado aqui na Rede OM, aqui na TV Tropical, ele era da TV Tropical. Aí o Paulo falou assim: Jorge, não para de narrar, porque tá gravando a fita da TV, e eram umas fitas desse tamanho, com um VT enorme, antigo, né? Você não para de narrar de jeito nenhum, porque se você parar, vai estar rolando a fita, porque a hora que acabar a fita, terminar o jogo, nós vamos levar o primeiro tempo para exibir. Enquanto chegar lá em Maringá, que era 70 km, chegar lá em Maringá vai entrar o primeiro tempo no ar. Você tem que terminar o jogo aqui para a segunda fita aí, para chegar lá, dar tempo de entrar no segundo tempo. Então olha só o psicológico do narrador, né? Eu tô narrando o jogo e atiraram uma pedra no Bandeirinha. E atingiu a cabeça do Bandeirinha, cortou e sangrou. E o Bandeirinha caiu. Aí para o jogo, daí parou o jogo, a torcida ali e tal, a torcida do adversário, o adversário reclamando, a torcida do adversário do outro lado, aquela confusão toda, e eu não podia parar de falar. E o meu repórter de campo era o Cláudio Oliveira. Eu falava assim: jogo paralisado aí, Cláudio. O jogo estava tal, Jorge, votaram aí. Aí eu falava: então, jogo paralisado. Aqui na cidade de Engenheiro Beltrão, o Bandeirinha foi atingido, agredido com uma pedrada na cabeça, está lá sangrando, está sendo atendido. Vamos ver se vai ter o retorno do jogo ou não. E mais alguma informação aí, Cláudio? Cláudio, aí tá, foi aqui, estamos aqui agora, tá, Jorge. Eu me segurar na transmissão. E eu falei assim: nossa, rapaz, o Onofre Acácio dos Santos, mais de 20 anos de arbitragem, trabalhando como a bandeirinha da federação, recebe uma pedrada na cabeça, é foda, hein? Falei no ar essa besteira. E eu não percebi que eu falei. E o Cláudio lá embaixo, o repórter, também não percebeu, e ninguém percebeu, e passou batido, e a fita rodou. Tá rodando, a bandeirinha se restabeleceu, o jogo continuou, terminou o jogo. O Engenheiro Beltrão campeão, enfim, e fomos embora para casa. Cheguei em Maringá, fomos lá para assistir o jogo na televisão, o diretor da TV ali, assistindo o jogo, seu Arsênio Atas, conheceu ele, Fernando? Arsênio Atas. E estamos assistindo a transmissão da televisão e eu narrando lá, e eu falei assim: poxa, essa hora aí foi duro, porque o cara foi segurar essa parte aí, daí a pouco o cara falou assim: o Onofre Acácio Santos, tal, 20 anos de arbitragem com uma pedrada, saiu no ar. Cara, e são essas coisas que acontecem, só acontece no futebol, mas isso não acontece no vôlei,
Isso não acontece no futsal. No futsal até acontece. Porque o futebol está muito ligado a esse falou pra você, de todas as classes sociais. Então o futebol desperta uma paixão. Então, necessariamente, as pessoas que estão envolvidas com o futebol, eles não estão muito preocupados com a cultura, Exato. mas em si com o jogo, com a emoção, com a ação em si. Adrenalina. Então, por isso que eu acho que o futebol ele desperta tanto interesse, né? Até lembrei de um outro, nós conversando, eu falei do Hélio, a pessoa falou assim, eu vou vestir um manto sagrado. Sim. A camisa, quer dizer, então é o manto sagrado. Então tudo tem muita ligação nessa área. Então a pessoa que ela se envolve no futebol, ela acaba criando algo assim que transcende ela, né? Então por isso que o futebol ele desperta paixão. Só que essa paixão, com essa questão do VAR aí que a gente tem, né, há uma grande discussão, cara, ele tem ficado um pouquinho meio, né, em segundo plano, né? Exato, Porque aquela discussão, aquele acaloramento que existia, infelizmente, a pessoa chega até a vias de fato, né? Que não é o caso, né? Mas tem ações que... E até eu vejo... eu vi uma entrevista uma vez do Zico, achei muito legal o que ele falou, né? O Marquinhos jogou com ele, né? O Marquinhos Botafogo e tal. Aí ele contando um negócio que eu acho muito legal. Ele falou assim que o prazer dele em fazer gol no Maracanã era ir pra geral. Sim. Porque ele sabia que lá estava o desprivilegiado, o cara sofredor, o torcedor, o cara que sacrificava para pagar o dinheiro do ingresso. Entendeu? Então ele fazia questão de ir lá na geral. Então isso eu acho muito legal, porque ele falou assim, uma pena que acabou a geral, né? Vamos dizer assim, que hoje o futebol sofisticou, né? Se você for nas grandes arenas, caro, né? O ingresso pra caramba. Então aí você tira esse público, cara, que é um verdadeiro, o espírito do futebol, né? A alegria do futebol. Tá muito relativa a essas pessoas, né, cara? É uma pena, porque é muito bonito, muito esteticamente muito legal, mas a ação do jogo, a emoção, cara, ela tá se perdendo, né? É o que eu vejo, Jorge, infelizmente, cara. Verdade, não, você tem toda a razão. Eu gostei muito de uma entrevista que eu fiz com você, ali você dando treino ali no aterro do Igapó, o dia que você falou, justamente, eu gosto muito de tocar esse assunto e comento as pessoas que você falou, divulgo isso porque é muito importante. Quando você compara a criança de antigamente com a criança de hoje. E eu me coloco nesse meio aí, eu acho que é o Marquinhos e o Berg também, que estão aqui no estúdio assistindo essa gravação, também devem ter passado por isso na nossa época, né? O Altair também, que está aqui, também deve ter passado por isso, que não tinha TV, a gente, pelo menos eu tive em 1970, meu pai comprou a TV em 70 para ver a Copa do Mundo. A gente não tinha, tinha bicicleta, mas a gente mal tinha um tênis, um quichute, né, pra gente brincar de bola. A maioria do tempo era de chinelo ou descalço, e correndo atrás de rio, de bola no meio do mato, de terreno baldio para jogar bola. Cria uma outra situação de saúde, de habilidades motoras, né? Essa questão motora que você falou. E eu sempre gosto muito de ouvir você falar isso, Varley. Como é que você explica a criança do ontem com os nossos Game Boy de hoje? Então hoje, Jorge, o que está acontecendo com o nosso futebol, né, cara? Que é uma coisa Game que eu... Boy, João Pedro. que eu vejo... O meu neto, João Pedro, o dia inteiro jogando videogame com o filho do Marquinhos. Que deveria ser neto do Marquinhos, mas é só eu que é neto. Então, voltando a esse assunto aí que você falou sobre a trajetória da criança, então a criança ela tem um desenvolvimento natural. A criança ela gosta de brincar, ela gosta da brincadeira, ela gosta de fazer atividade. Só que, em virtude, agora tem os fatores que levam ela não, entendeu? Primeiro, a criança hoje existe a violência. A violência ela é um fator que tira a criança da rua. Verdade. Segundo fator, as drogas, né? Infelizmente, o aliciamento na porta das escolas, em vários lugares, isso leva, entendeu, o pai, a mãe, inibir a criança e deixar ela livre. E vamos dizer o que mais? E a tecnologia. Então são três fatores que influenciam fortemente nessa questão aí da brincadeira na rua, né? Vamos dizer assim. Então a brincadeira na rua, eu falo sempre isso, que ela desenvolvia não só a habilidade motora, como o caráter. Por quê? Porque a criança, quando ela fazia por exemplo, hoje, o treinador tem que organizar o treino. O treinador vai lá, entendeu? Põe as camisas. O treinador faz isso. Quer dizer, a criança é totalmente direcionada. Na nossa época, nós chegávamos no campo, entendeu? A gente ia assim, quem vai escolher hoje?
Entendeu? Aí tirava o pó ali, entendeu? Escolhia, fazia as próprias regras, não vale isso, não vale aquilo, não sei o que. A gente criava as regras do jogo. Tinha bullying também? Sempre existiu, né, Jorge? Isso aí é uma coisa. E não era só na questão de negro, tinha do branco também, cara. Sim. Tinha polaco azedo, você sabe, enferrujado, ferrugem. Quantos jogadores chamavam ferrugem? Tanto. Então tinha essa questão, entendeu? E era natural isso. Natural, porque a criança, ela tinha recurso de enfrentamento, que hoje a criança não tem. Então hoje tem que ter alguém para brigar por ela. Alguém tem que responder por ela. Na nossa fase, a criança mesmo tinha que se resolver, cara. Por exemplo, o pai e a mãe tinham outras coisas, prioridades. Sim. Eles não tinham, por exemplo, que nem hoje o pai vai lá assistir um treino na escolinha. Não existe isso. Exato. Então o pai e a mãe tinham que trabalhar, tinham que ter outras prioridades. Hoje o pai vai na escolinha e fica querendo dar aula para o lugar do treinador, né? Isso, então aí quer dizer, o recurso de enfrentamento da criança hoje ele é muito pobre. Então a criança naquela época ela tinha recurso de enfrentamento. Então não era qualquer palavrinha que ia levar a criança a depressão, levar ela a tristeza. Cara, ela tinha que porque o bullying, ele não era caracterizado também, por exemplo, não era só em cima de um. O bullying ele era geral. Entendeu? Não era só, não pegava no pé só de um. Sim, então era várias pessoas, era um pouquinho com o outro. Então quer dizer, era várias. Então a pessoa ela também tinha a possibilidade de ir brincar com o outro. Exato. Então era brincadeiras, lógico, brincadeiras ofensivas, vamos dizer assim, pode até ser. Só que de certa forma a criança aprendia a lidar com isso, cara. Porque a vida, Jorge, eu acredito que a vida não é fácil, cara. Não adianta você criar uma bolha e achar que você vai viver dentro da bolha, cara. E você cansa de ver racismo, entendeu? O tempo inteiro, porque a pessoa pode não exprimir o racismo, mas está dentro dela. Sim. Porque o grande racismo não é o que ela fala, mas o que está dentro. Sim. Então eu acho que às vezes a pessoa, entendeu? Ela trata o outro com desdém, entendeu? Mas ou trata ela cordialmente por uma regra social, mas não pelo que está dentro. Então até eu vi um vídeo muito legal de um jogador de basquete americano, cara, achei fantástico aquele vídeo. O cara, entendeu, teve aquele Vidas Negras Importam, né? Ele que teve toda aquela repercussão, entendeu? Aí teve paralisação no jogo de basquete e ele, cara, ele não participou. Aí o cara, aí depois foi perguntar pra ele, e ele é negro, né? Falou assim, mas por que você não participou? Ele falou assim, não, cara, porque pra mim as pessoas são todas iguais. Porque o meu parâmetro é Jesus Cristo. Sim. Então Jesus amou todos igual. Então pra mim não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, não tem nada, cara. As pessoas são pessoas. Então pessoas, elas têm qualidade, têm defeitos. Sim. Uns um de um jeito, outro de outro. Então, como dizia minha mãe, diz minha mãe, né? Hoje, graças a Deus, ela está viva. Um gosta do outro e o outro gosta do remelo. Entendeu? Minha mãe falava isso também. Então as pessoas, cara, têm as suas diferenças. Exato. E assim, você vai encontrar pessoas que não gostam de você, cara. Você pode ser Com certeza. Pode ser até o Brad Pitt, ele vai ter pessoas que não gostam dele, cara. Sim. E como vai ter pessoas que, vamos dizer assim, que não tem uma aparência nada, vamos dizer assim, a mais agradável, como o Berg, por exemplo, né? Tô brincando, o Berg é presença, né, cara? É o galã do nosso time, né, velho? Modelo, pô, já tô fazendo bullying com o Berg, pô, tá vendo aí, ó? Só que o Berg, você vê, o Berg ele tem recurso de enfrentamento bom. Porque se você vê, ele, por exemplo, a gente brinca com o Berg, né? Sempre brincou com ele, o cara conseguiu até casar. E tem uma filha, coisa mais linda do mundo. E o cara, entendeu? Você vê, leva de boa, um cara que leva de boa, um cara que aceita, quer dizer, por quê? Porque tem recurso de enfrentamento. Sim. Quer dizer, exatamente, lá na infância, naquele ambiente que ele, entendeu? Pô, você não precisa, necessariamente, você não precisa ser o mais bonito, mas você pode ser o mais agradável. Exato. Então, quer dizer, você ser o mais bonito não quer dizer que você vai ter sucesso, cara. Exato. Então, as pessoas aliam muito a aparência física a sucesso. Então, sucesso não está aliado à aparência física. Sucesso, eu acredito que está muito mais aliado a caráter e atitude do que a aparência física, cara. Valeu, você é um cara muito inteligente, muito antenado das coisas do futebol, do esporte, principalmente, né? Com tudo, mas principalmente do esporte. Eu quero te convidar já de antemão para outros programas, assim como vou trazer também de novo o Berg, de novo o Marquinhos, vou trazer o Adalberto, vou trazer o Tito. Aliás, eu tenho que dar uma notícia aqui para vocês três do Tito, não sei se vocês estão sabendo. O Tito estará aqui no programa também, vai participar com a gente. Uhum. E eu fiz um convite para o Tito e ele se emocionou e chorou. E aceitou o convite que eu fiz para o Tito. Uhum. Ele vai ser o técnico do Londrina Master. Legal. Na nossa Copa Brasil. Tomara que ele... Brasil Master Sub-50. Tomara que ele goste de mim. Ele vai ler dúvida. Mas é o seguinte, já falei no Tito, eu escalo e ele dirige.
Não, o Tito é um cara... Brincadeira. O Tito vai escalar o time, o Tito já tem a relação do pessoal que vai disputar a Copa Brasil. O time do Londrina Marcha está muito forte. Se Deus quiser, vamos fazer uma grande campanha mais uma vez a partir de setembro agora. Varley, muito obrigado por sua presença aqui, meu amigo. Você abrilhantou de forma maravilhosa o encontro de campeões. São pessoas como você, um campeão como você, que nós precisamos aqui, tá bom? Obrigado. Valeu, Jorge. Eu te agradeço aí pela oportunidade, né, cara? Porque sempre é uma oportunidade, né, cara, de você estar transmitindo alguma coisa, né? Porque sempre a gente está aprendendo. Como às vezes eu transfiro uma informação para você, você transfere uma para mim, né? Então a gente faz vamos dizer assim, uma troca de informações que chegam, entendeu, a um conhecimento maior. Então eu acho legal isso e eu agradeço e espero que a gente possa ter outra oportunidade, né? Porque você tem que falar mais. Falei pouco, né? Não, você sabe, o teu conhecimento é amplo. Né, eu te agradeço, Jorge. Eu espero que a gente possa fazer várias outras vezes, né? Sim, e Varley, fala um pouquinho só pra gente encerrar. Você está com a Academia Itambé, Academia Performance, uma das maiores do Paraná. A academia lá, graças a Deus, é uma academia que está bem estruturada, né, Jorge? Eu abri em 2007, já são 14 anos que a gente está lá, né? E sempre nessa filosofia de trabalho, né, cara? De honestidade, de ser verdadeiro com os clientes, né? Procurando sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Que as pessoas hoje têm uma vida bastante sedentária, né? Então acho que isso atrapalha muito a qualidade de vida, porque eu entendo assim... Flexibilizou lá, Varley? Como é que tá? Sim, agora tá com a vacinação, com tudo que tá mais tranquilo. E vamos esperar que as coisas melhorem no país, né, cara, no geral, porque foi um ano bem difícil, os 2 anos aí, né, Jorge? Vai melhorar com certeza. Mas amém. Beleza? Beleza. Obrigado. Para encerrar, ó, a bolinha da Euro aqui. O Varley também usa a bola da Euro na escolinha lá no treinamento que ele dá lá pro Arthur. O Arthur tá bem? Treinando bem? Tá bem. Tem técnica. É outro craque que tá vindo por aí. Já tá gastando por conta do Arthur. O Arthur recebeu uma proposta do Curitiba e não quis ir pro Curitiba. É nada, ele vai pro Curitiba. Já tá encaminhado já. Ou ele vai pra Holanda ou ele vai pro Curitiba. Pessoal, obrigado pela agradecer o Berg e o Marquinhos que estiveram aqui hoje também. Nós gravamos o programa, gravei com o Varley, um assunto muito importante, muito bacana. Agradecer a você e pedir para você curtir aí, dar o like aí que você gostou do nosso programa de hoje com o Varley, a entrevista, se inscrever no canal e acionar o sininho. E você do canal Premier TV, se você não assistiu esse programa, se você vai perder alguma outra edição do Berg e do Marquinhos, fica aí tranquilo no canal premiertv.com que você vai ver o programa, tá bom? E você vai acompanhar o nosso programa. E outra coisa, além de curtir, compartilhar, inscrever no canal lá, você vai curtir, compartilhar e também se inscrever no canal do Esporte Vídeo, do meu amigo Altair Andrade. Tá aqui, ó, a caneca do Esporte Vídeo Mídia Esportiva, tá bom? É o maior canal da mídia esportiva do futebol de base profissional do Paraná. É o melhor canal do Paraná. O canal do Esporte Vídeo Mídia do meu amigo Altair Andrade. E no nosso aí você dá o like, curte, compartilha, passa para todo mundo porque é uma entrevista muito importante com o meu amigo Varley. Pessoal, grande abraço, até o próximo programa.